Paz do Senhor, irmãos, aproveitando que você está de pé, Evangelho de João, capítulo 10, já foi até falado aqui hoje, João 10, apenas alguns versículos a partir do 14, pode pôr na TV, que aí nós fazemos uma leitura mais uniforme. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Você pode se sentar. Uma bênção, né? Para mim é um culto assim, efusivo, né? E aí, só quem tem, acho que em torno dos 50, né? Ou mais, vai associar, né? O pastor tirar o lencinho e sacudir aqui. Isso aqui é só para raiz. Nutella não conhece isso. Todos os finais de congresso a gente terminava assim na igreja. Era tempo que crente chorava, então todo mundo tinha lenço na bolsa. E aí, quando chegava o final do congresso, o pessoal já estava com saudade, já pensando no próximo. E aí, o último dia, cantava o hino oficial, a gente tirava os lencinhos da bolsa e sacudia, cantava o último louvor, sacudindo o lencinho. Então, eu me remetia aqui a pelo menos uns 40 anos atrás, hoje aqui com o pastor, né? Quem não é dessa época não lembra disso. Estou aqui denunciando minha idade, mas eu não tenho vergonha, não. O que nós temos a dizer nessa noite? Talvez o visitante, nós vimos alguns visitantes aqui. Nós viemos honrar o pastor. Sim, nós viemos honrar o pastor, mas falar que Jesus é o pastor dos pastores. E Ele está aqui nessa noite, nesse lugar. E se nós estamos aqui agradecendo pela vida do pastor, é que nós somos todos os dias ministrados pela oração dele, pela palavra, pela comunhão. E por isso que a igreja se reúne hoje num culto de gratidão pela vida dele. E como já foi falado aqui, de várias formas, né, desejando que o Senhor prolongue os seus dias de vida, para que ele veja ainda na terra dos viventes os seus sonhos realizados. O tempo está ali no laço, então vou procurar ser objetivo, que para mim é muito difícil, né? E nós queremos definir a palavra pastor. Nós cantamos de manhã alguns temas em hebraico, e um deles é Raá, que é o pastor, que vem do hebraico. Na nossa cultura ocidental, principalmente nós urbanos, nós temos essa dificuldade de visualizar aquilo que é um pastor. Nós vemos mais pela televisão, mas ele remete àquele que cuida de um rebanho de ovelhas. E é das mais antigas profissões do mundo, né? E no que diz respeito ao povo de Israel, era mais imprescindível ainda, uma vez que eles utilizavam principalmente cordeiros, ovelhas, para o sacrifício, e aí dependia, não era só para isso, claro, eles também utilizavam para a retirada da lã, para a confecção de roupas, de cobertas, e tendas, e etc. Então, no que diz respeito a eles, era imprescindível a criação dos rebanhos de ovelhas. Essa designação na Bíblia, ela resiste desde os tempos remotos. Você vai se lembrar que Abel, ele é citado como um pastor de ovelhas. E em vários lugares, por exemplo, se eu perguntasse aqui, até criança saberia, qual é o salmo do pastor? 23, não é mesmo? Então, desde o Antigo Testamento é citado o pastor, e a figura do pastor, ela tem esse sentido prático, que é um pastor de ovelhas, mas ele também remete à liderança, alguém que cuida, alguém que trata. No Antigo Testamento, ele vai apontar especificamente para os patriarcas, eles são chamados de pastores, e também para quem exerceu cargos de liderança. Os profetas vão falar muito sobre pastores.
Quando chega no Novo Testamento, nessa referência especificamente, e esse texto ele é específico de João, você não vê nos outros evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, nesse texto específico, Jesus vai se auto-identificar como sendo o pastor. E no livro de Atos e nas epístolas, esse título pastor, ele vai ser associado às lideranças, às primeiras lideranças da igreja pós ascensão de Jesus. Mas isso aí não foi uma escolha humana, não foi alguém que falou assim, fizeram uma reunião e decidiram assim, como nós vamos chamar os líderes da igreja? Vamos chamar de pastor? Não. Paulo nos dá essa informação em Efésios 4, 11, 12. Ele vai dizer assim, e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então, é algo que veio da parte de Jesus, já estava ali pré-determinado essa designação de pastor. Pois bem, todo esse capítulo não, do versículo 1 até, deixe-me ver que eu troquei de Bíblia, né? Aquela minha Bíblia que eu uso, deixa eu ver até onde, até o versículo 18, ele vai estar tratando a respeito, vai falando esse assunto reiteradas vezes sobre pastor. Como eu disse anteriormente, para nós seria algo assim, interessante, mas para eles era algo do dia a dia. Falar do pastor, falar dos rebanhos, falar do aprisco, era algo muito presente na cultura judaica naquela época. Então, a gente entende que Jesus se utilizava dessa linguagem do dia a dia, do cotidiano, para chamar a atenção para uma verdade eterna que ele queria ensinar, e da mesma forma ele estava fazendo com esse texto. E se você prestar atenção, ele vai fazer uma analogia entre dois tipos de pastor, um falso e um verdadeiro, um mau e um bom pastor. E a partir do versículo 1 desse capítulo 10, se você ainda estiver com a Bíblia, marca, porque pode ser a sua leitura devocional durante a semana. Às vezes a gente fica assim, o que eu vou ler, né? Eu vou começar a ler. Não, irmãos, remoe a leitura, a pregação que foi feita durante a semana, e aí o seu cérebro vai entender que você está valorizando aquele assunto e vai te ajudar a captar maiores informações. Pesquise sobre isso, aprofunde-se nesse assunto, para que você possa estar cada vez mais inteirado da palavra de Deus. Pois bem, ele começa fazendo essa analogia entre esses tipos de pastores. E ele vai colocar, ele não começa dizendo do bom pastor e nem de si próprio. Se você olhar no versículo 1, ele vai dizer o outro. E ele vai identificar esse mau pastor, esse falso pastor, com algumas características específicas. Ele vai dizer nos versículos 1 e 8, que esse mau ou falso pastor é ladrão e salteador. No versículo 5, ele vai dizer que é um estranho. E nos versículos 12 e 13, ele vai dizer que é um mercenário. O que será que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto que ele ensinou na época para aqueles que estavam ouvindo? Eles estavam dizendo que essas características pertencem a um indivíduo que deseja se assemelhar ao pastor, deseja estar no mesmo lugar que o pastor, porque você vai ver que esse pastor, ele está no aprisco, só que ele não entra pela porta, ele entra pelo muro, ele pula o muro. O texto vai dizer também que ele deseja falar como pastor. Ele tenta chamar as ovelhas, só que o texto vai dizer também que as ovelhas não atendem, porque identificam ele como um estranho. E ele também vai dizer que esse pastor, ele percebe os perigos, a característica desse falso pastor, ele percebe até os perigos que rondam as ovelhas, mas, na bem da verdade, ele próprio é um perigo para as ovelhas, porque ele deseja fazer, e nos informa no versículo, deixe-me ver, 10, que esse pastor, mercenário, ladrão, salteador, ele vem para matar, roubar e destruir.
Então, se o pastor remete a uma figura que cuida, o falso pastor está no lugar do pastor, tenta falar como pastor, tenta se aproximar das ovelhas, todavia ele representa um risco para as ovelhas, porque ele pode matar, roubar e destruir aquele rebanho. E aí, quando nós, não por acaso, essa palavra, ela é associada ao inimigo das nossas almas. Normalmente, quando nós nos referimos a Satanás, nós dizemos que ele é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Quando nós pensamos sobre isso, nós vemos que há um indivíduo, um personagem, que ele tem as suas características, e ele remete essas características para tantos outros, que usa de engano para com o rebanho do Senhor. E aí Jesus, ele vai dizer que dessa forma, esse pastor, esse falso pastor, ele é oportunista, porque ele procura se aproveitar das ovelhas, ele procura se aproveitar da carne das ovelhas, da lã das ovelhas, ele é um mercenário. E Jesus estava fazendo na época uma crítica a religiosos. Ele não estava se referindo a ímpios, ele estava falando da própria casa de Deus. E ele estava corrigindo líderes religiosos que estavam exatamente agindo dessa forma. E ele vai dizer o quanto eles eram gananciosos, o quanto eles se aproveitavam e exploravam viúvas, pobres, o quanto eles retinham o que era devido à casa do Senhor, o quanto eles usavam o templo como meio de exploração financeira, desviando o propósito do culto. Vocês vão se lembrar que uma das coisas inusitadas que Jesus fez no seu ministério foi chegar quebrando tudo. Por quê? Porque o sacrifício, ele era feito daquilo que fazia significado para mim. Aquilo que eu trazia para o Senhor era aquilo que eu criava, que eu cuidava, que eu via crescer. E aí houve um comércio para pular essa etapa. E alguém pegava, compra qualquer um aí, eu não quero saber se está com orelha, sem orelha, se é limpo, se não é. E não trazia nem sofrimento para aquela pessoa, porque não tinha significado emocional, não era da criação daquela pessoa. Então, assim foi feito o comércio na casa do Senhor. Por quê? Falsos pastores, falsos líderes gananciosos estavam distorcendo o sentido daquele ofício de ser pastor. Um pastor das nossas almas, como foi dito aqui, um pastor no sentido espiritual. Em contrapartida, Jesus ele vai apresentar característica do verdadeiro pastor. Nesse texto, especificamente, ele vai chamar atenção para si próprio. Todavia, ele, como sendo um pastor modelo, ele vai designar tantos outros para que igualmente a ele sigam as suas próprias características e que porventura dessem continuidade ao ministério dele aqui na terra, o que deu muito certo. Porque nós estamos aqui em 2022, agradecendo ao Senhor pela vida de um pastor. E quantos outros pastores estão assentados aí nessas cadeiras? Então, Jesus ele vai colocar uma comparação, uma analogia com as características do bom pastor, do pastor verdadeiro. E aí ele vai dizer, se você ler esse texto, você pode identificar-se ou identificar nos seus pastores as características que aqui tem. Porque se aqueles maus pastores tinham como modelo a figura do inimigo, também os pastores designados a partir de Jesus deveriam tê-lo como modelo. E aí Jesus vai dizer que o verdadeiro pastor, ele tem autoridade para entrar no aprisco pela porta, ele não pula muro. Ele tem autoridade para entrar pela porta, ainda diz mais, o porteiro abre a porta, porque ele não anda escondido, ele não anda nas trevas, ele não está devendo nada a ninguém, ele entra de cabeça erguida pela porta das ovelhas e é recebido pelo pastor, pelo porteiro. Então ele tem autoridade espiritual para entrar pela porta e ele tem lisura de caráter também para fazê-lo.
Por isso que ele pode se apresentar ao porteiro e entrar. Isso está no texto. O pastor verdadeiro, ele não se auto-intitula como pastor. Quantas pessoas recalcadas por aí, que julga ter um ministério que não foi reconhecido por A ou por B, e aí ele auto-intitula o pastor, e aí ele está pulando etapas, ele pula o muro, ele não entra pela porta, né? Então, o pastor, ele tem uma autoridade espiritual que designou a ele para que assim fosse, para que ele estivesse num aprisco, num lugar de cuidado das ovelhas que nós podemos associar com a realidade da igreja. Ele tem outra característica que já foi dita aqui. Ele tem intimidade com as ovelhas. O texto vai dizer isso. Quando diz que ele conhece os seus nomes, ele vai dizer que o outro é um estranho, e ele procura usar a sua voz para atrair as ovelhas. Na realidade, ele tem que realmente pegar as ovelhas no colo e carregar, porque as ovelhas não seguem a sua voz, elas desconhecem, ele é um estranho. Mas o texto vai dizer que o pastor verdadeiro, as ovelhas conhecem a sua voz, e ele conhece cada uma pelo nome e as chama. Então, se nós olhamos a figura do pastor Antônio e vemos que ele chama fulano, 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 e vai chamando um por um, olhe para ele como modelo do sumo pastor, do pastor dos pastores, que me conhece, que te conhece e também te chama pelo nome. Ainda que você audivelmente, com os seus sentidos naturais, você não consiga ouvir, pode ser que alguém seja dotado, né, dessa graça de ouvir um dia o sumo pastor lhe chamando. Creia nesta hora que o sumo pastor, o pastor dos pastores, tem nos chamado pelo nome. E a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Anteriormente, Ele mesmo nos escolheu. E nos designou. E nos nomeou. E nos chama por um nome, e Ele já nos tem dado um outro nome, que está gravado numa pedrinha, que um dia eu e você vamos receber, quando nós pudermos contemplar esse pastor face a face. Ele tem intimidade com o pastor, com as ovelhas, ele conhece os seus nomes, as ovelhas conhecem a sua voz, e o texto vai dizer também para nós que ele entra com as ovelhas e as conta, num outro texto vai dizer isso, e ele sai com as ovelhas, tira elas do aprisco. E detalhe, estudos comprovam que um aprisco não era só para um rebanho. Vários rebanhos se reuniam num aprisco. As ovelhas, elas precisam ser transportadas, às vezes, por dias, por lugares distantes. E o aprisco era localizado em determinados lugares, já pontuais, para que o pastor pudesse se abrigar à noite. E ali, às vezes, tinha 2, 3, 4 rebanhos no mesmo lugar. E aí talvez você pudesse pensar assim, misturou tudo, na hora ia dar um trabalho danado para poder. Não, porque ao pastor falar com as ovelhas, o rebanho que era dele saía, e quando saía todas, e provavelmente ele ia ali contando, ele se punha na frente, e ele ia caminhando junto com as ovelhas. Meu Deus, o meu Senhor faz isso. Ele me chama pelo nome, Ele me diz vai, Ele me diz anda, tenha coragem, eu vou te conduzir a um lugar de descanso, de alimento, mas Ele não me joga no mundo para eu ir lutando sozinha. O texto diz que o pastor, ele vai na minha frente, ele vai me dando direção e vai me dando segurança, e eu consigo ver essa característica, né?
porque já foi postado até numa das fotos. Pastor está em todas. Pastor está na oração, está na consagração, está no pence laranja, está na vigília, está no ensaio, devem ter amarrado ele para ele não vir na comemoração do próprio aniversário, para ele não saber de nada, porque ele está em todas. E o pastor, ele está seguindo o modelo de Jesus, porque Jesus está falando que deve ser assim. Qual é a outra característica do pastor? Ele dá a vida pelas ovelhas. Aí talvez você diga assim, né? Pastora está forçando o texto, porque tudo bem, as outras características até entendo. Agora vai dizer que o pastor vai morrer crucificado na cruz igual a Jesus? Não, irmãos. O morrer pode ter uma conotação de abnegação própria, pessoal, da própria vida. Diz respeito a uma dedicação tão extrema que anula a própria vida, a família. A pastora Lúcia estava aqui conversando, acho que foi no dia da vigília, né, que era o messário do Pedro, e aí que não quero saber que é messário do Pedro, estou saindo, tirou a foto e pá, fui. Por quê? Um compromisso com a obra, abnegação. Nós vemos o pastor nos vídeos da obra, nós vemos o pastor igual ele se vestiu aqui, com o chapéu, com a galocha, ele está lá presente, ele não fica querendo saber o relatório, manda o relatório para eu saber como está a obra, ele está embolado na obra, no cimento, junto com todo mundo. Se é para pôr o joelho no chão, ele põe, se é para trocar uma lâmpada, ele troca, se é para subir no andaime, ele sobe. Por quê? Ele está dando a vida pelas ovelhas, dando sangue, dando esforço, dando a dedicação dele pelas ovelhas. Cuida do bem-estar e protege dos perigos. O falso pastor, diz o texto, que ele não protege do lobo, não protege dos ataques, do ladrão, ele não está nem aí, não posso fazer nada, veio o perigo, o que eu vou fazer? Mas o pastor não, ele está protegendo, ele tem um cajado espiritual na mão, que ele vai ali, guardando as ovelhas, de vez em quando dá uma cajadada na cabeça de um, né, que o cajado ele tem dupla função, para defender as ovelhas, mas também para dar um corretivo, quando é necessário. Tem até um ganchinho assim, né, que quando ela está meio rebelde, ele vai lá, cata com um gancho e traz, e vai tratando as ovelhas. O mau pastor não. O que Jesus nos ensina hoje? Que nós precisamos fazer uma avaliação. Se nós estamos debaixo de um governo, de um pastor verdadeiro, de um falso pastor, e nos convida, porque o culto nesse lugar é racional. Nós temos que usar aqui, ninguém está se tornando, não faz uma lavagem cerebral aqui, igual os cães adestrados. Senta, levanta, deita, rola, finge morto. Não. Aqui nós estamos exercitando os nossos sentidos, e estamos exercitando o nosso raciocínio, e compreendendo a palavra que é pregada neste lugar, palavra de vida, palavra que nos alimenta, pasto fresco, água limpa, que jorra, né, desse altar sobre as nossas vidas, ovelhas do Senhor. E aí o texto vai apresentar para a gente também as ovelhas e os apriscos. Jesus vai dizer que tem 2 apriscos. O que ele quer dizer? Ele vai dizer que um aprisco, como eu falei anteriormente, no Antigo Testamento, ele vai associar o povo de Israel a ovelhas. Se você vê Ezequiel, coloca aí na sua anotação para a sua devocional nessa semana, Ezequiel capítulo 34, vai todo tratar sobre pastor, ovelhas, da mesma forma que nós estamos falando aqui. Só que vai estar se referindo ao povo de Israel. Então esse era um aprisco. E aí Jesus diz assim, olha, tem outro aprisco, deixa eu achar aqui o texto, porque eu não trouxe a outra Bíblia. Ele fala para mim, 16, ele vai dizer, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Então ele já estava se referindo à igreja, aos cristãos, a mim e você que estamos aqui
mais de 2000 anos depois, ele estava se referindo a nós. Nós fazemos parte deste outro aprisco, não pela promessa consanguínea de Abraão, mas pela bênção através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós também fomos agregados a um aprisco como ovelhas. E aí o texto vai nos dizer que elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Eu pergunto, quantos ouviram a voz, não do pastor Antônio, mas do sumo pastor que é Jesus Cristo? Quantos já ouviram? E aí eu pergunto, alguém aqui pode ser que não tenha ouvido. O culto aqui hoje não é para dizer que pastor Antônio salva, mas Jesus Cristo salva. Salva, liberta, morreu numa cruz, perdoa pecados, transforma vida, mentes, corações. Foi falado aqui nessa manhã, metanoia e metamorfose, mudança de mente e mudança de forma, mudança que começa no interior e se externa. Isso é aquilo que o sumo pastor faz. E ele está aqui nessa noite igualmente o pastor Antônio. E nós não o vemos, mas nós sabemos que na pessoa do Espírito Santo, ele está neste lugar recebendo a adoração que é devida a ele, como foi cantado aqui, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, é o nome dele, ele é o pastor. E se o texto diz que se é ovelha, talvez eu pergunte, quem é ovelha? Já aceitou Jesus? É ovelha? Porque se é ovelha, está andando junto com o pastor. Ouve a voz do pastor. Jesus quem fala esse texto. Ele diz, tenho outras ovelhas. Aqui já tem um grupo de ovelhas que faz parte do aprisco. Mas tem outras que ainda precisam ouvir a voz desse sumo pastor. E daqui um pouquinho de tempo, já não vai ser mais Projeto Renovar, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Atitude, Advec, vai ser todos um só rebanho. Vai juntar os apriscos todinho, os rebanhos, vai se embolar todo mundo. E aí os pastores que estavam a serviço do sumo pastor vão apresentar Jesus. Jesus, eis aqui as minhas ovelhas. Imagina uma filazinha, né? Aí vem o outro. Jesus, de repente vai entregar até o cajado, né? Aqui, Jesus, toma o cajado, não preciso mais dele, acabou minha missão. E aí vem o outro. Jesus, minhas ovelhas, daqui a pouco vai estar um só rebanho e apenas um pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus Cristo como Salvador, se você não se sente ovelha desse rebanho, venha hoje, a oportunidade está aberta. Ingresse nesse rebanho, passe a ser ovelha do sumo pastor, do pastor dos pastores. Hoje te é oferecida essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. E a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam, amém. Deus vos abençoe.